Vamos embora, eu sou Gabriel Amaral e os valores foram revelados. A gente fala aqui nesse vídeo bastante sobre valores, transferência também de saída de 2 garotos lá para o norte do país. E vamos embora, eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor, deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal e vamos lá, porque eu sei que você quer saber sobre valores. São 2 negociações complicadas pra gente explicar, mas eu vou tentar ser o mais didático aqui, o mais fácil de você entender possível. Beleza? Vamos começar com a do Lelê, que é um pouquinho mais simples. O que a gente apurou sobre a situação do Lelê é o seguinte. Ele está saindo por empréstimo para o Nagoya Grampus do Japão. Esse empréstimo, pelo empréstimo, o Nagoya Grampus está pagando $500 mil. Pá, o que está pagando para levar o jogador emprestado. Desses $500 mil, e esse empréstimo é até o final desse ano, pode ser renovado pagando mais alguma coisa até o final do ano que vem. Desse empréstimo, o Ceará fica com cerca de 2/3 do valor e o Fluminense com 1/3 do valor. Como que é isso em reais? O Ceará vai ficar com quase R$2 milhões, o Fluminense com um pouquinho mais de R$1 milhão. Isso pelo empréstimo do Lelê para o clube japonês. Pois bem, eles têm uma opção de compra. Lelê foi bem, Nagoya Grampus quis comprar, pá, $1,5 milhão. Só que esse valor, ao que tudo indica, pelo que eu apurei, o Ceará já não recebe mais nada. Ele está recebendo agora pelo corte abrupto no empréstimo que o Fluminense fez para o Ceará, e como ele foi vitrine lá também para esse empréstimo, tinha esse acordo. Gabriel, o Ceará está recebendo mais do que a gente por esse empréstimo? Sim e não. Sim, porque está recebendo mais dinheiro, mas na prática o Fluminense está mirando na venda. Se realizar essa venda por $1,5 milhão, o Nagoya Grampus quiser comprar, depois do período do empréstimo, o Fluminense fica com 70% desse valor e o Itaboraí Profut com 30%, porque é o que tem no contrato. O Fluminense pode chegar para o Itaboraí Profut e fazer um acordo que seja melhor. Ele já tentou fazer isso com o Criciúma, já fez isso com alguns outros clubes. Mas a princípio é isso. Gabriel, quanto o Lelê está saindo? Bem, se a gente considerar que o Fluminense pagou cerca de $1 milhão por ele na época, caso o Nagoya Grampus efetive a contratação depois do empréstimo, o Fluminense vai recuperar um pouquinho acima do que investiu no Lelê. Ficará basicamente elas por elas, e eu diria que dentro dessa negociação o Fluminense sai no lucro, tá? Conseguindo recuperar o investimento que fez no Lelê, teve sua importância em um determinado momento, foi um jogador que não tem qualquer crítica a ele, enfim, então, qualquer crítica fora de campo, né? Dentro de campo a gente até tem. Então assim, sairia acho que bom para todo mundo. Tá? Porque o Fluminense se recuperaria. O Fluminense investiu um pouco mais de R$5 milhões nele e receberia em torno de R$7 milhões se a venda for concretizada. Mas o cenário de hoje é esse, tá? O cenário de hoje eles estão pagando cerca de $500 mil pelo empréstimo, o Ceará está ficando com um pouquinho menos de R$2 milhões, o Fluminense está ficando com um pouco mais de R$1 milhão. Essas informações também foram apuradas e publicadas, e a gente dá o crédito aqui certinho, pela Giovana Borges, lá no GE. Globo. Ela cobre o Ceará, né? Ela publicou antes da gente aqui, então a gente dá o crédito, mas são informações que a gente apurou também dessa saída do atacante tricolor para o Japão, beleza? Esses são os valores. Agora, falando em Soteldo, aí eu vou botar na tela, porque esse não fui eu que apurei, foi o Bruno Lima lá do portal Trivela, e a conta é complicada, tá? Vamos lá. Valores e divisão percentual, os detalhes do negócio entre Santos e Fluminense por Soteldo. Peixe ajusta a venda tricolor, mas manterá a porcentagem do atacante venezuelano. Vocês lembram que eu falei que estava muito difícil entender toda a negociação do Soteldo, estava muito difícil apurar valores, e eu não sabia se era porque o valor era baixo ou alto demais? Então, tem um detalhe aí. Foi difícil apurar valores porque foi difícil negociar esses valores. Todo um trâmite gigantesco foi feito para poder Fluminense não pagar demais, Santos não receber de menos e o Tigre se livrar. Hoje, qual é a divisão do Soteldo? O Soteldo tem 50% pertencente ao Tigres, tem direito a 50%, e 50% que pertence ao Santos, que é dono do jogador. Ele tem os direitos ali de jogar no Soteldo e ainda tem só 50%. Qual que é a organização divulgada aqui pelo portal Trivela? O Fluminense está pagando $5,4 milhões, $30 milhões. É o que o Fluminense está pagando ao Soteldo. Pelo Soteldo, perdão. $30 milhões por 50% que hoje pertencem ao Santos.
Então o valor que o Fluminense está pagando hoje pelo Soteldo o Soteldo está custando 5,4 milhões de dólares, acaba não virando a maior compra da história do Fluminense, né? Mas em valores nominais acaba virando, né? Você vai entender já já. E aí qual que é a situação, tá? O Fluminense está pagando 30 milhões de reais e levando os 50% do Soteldo, trazendo o jogador e o jogador sendo direito do Fluminense. 50% é do Fluminense, 50% do Tigres, né? Mais ou menos. É isso o início da conversa. Só que o Santos não queria perder o Soteldo só por 30 milhões de reais. Então o que o Santos foi fazer? Foi até o Tigres, que segundo diz a matéria, tá querendo se livrar do Soteldo faz um tempo. Aqui, ó. Há meses, o Tigres, tenta se livrar do venezuelano por meio de uma negociação. Chegou pro Tigres e falou, olha, sabe aquele 50% que você tinha? Consegui 15 milhões de reais nele. E aí o Tigres falou, pô, show, cara, aceito. Diz na matéria que o Tigres já deu ok pra negociação. E aí perguntou, quem é? Aí o Santos, eu vou pagar 15 milhões de reais naquele 50% seu. E o Tigres aceitou. Ou seja, no final das contas, o Santos saiu ganhando muito nessa negociação. Por quê? Vamos lá, pra você entender. O Santos tinha 50% do Soteldo, vendeu esses 50% do Soteldo por 30 milhões de reais, comprou outros 50% do Soteldo por 15 milhões e no final das contas ficou com 50% do Soteldo e 15 milhões de reais. Ficou com a mesma coisa que ele já tinha e 15 milhões de reais. Pela matéria do Trivela foi isso que aconteceu. Diz aqui também... não, eu tenho uma dúvida antes que a galera pode ficar, que é... por que o Fluminense não foi até o Tigres com 15 milhões de reais e comprou os 50% do Tigres, então, se eles aceitariam 15 milhões de reais? Tem dois detalhes muito importantes aqui que eu acho que cabe explicação pra galera, e eu sei que isso vai surgir muito já quando for publicado os detalhes, mas que é uma questão um pouco mais complexa do futebol. Primeiro caso. Provavelmente, o Fluminense está dando 15 milhões de reais à vista pro Santos e o Santos está comprando 15 milhões de reais à vista lá no Tigres. E aí o parcelado vai pro Santos. Esse é o primeiro detalhe. Pô, Gabriel, então o Fluminense não podia ir direto no Tigres com esses 15 milhões à vista e comprar esses 50%? Podia. Só que no futebol existem direitos econômicos, que é esses que são divididos, 10% é de um, 30% é do Profut. Esses são direitos econômicos. Que basicamente quando você vendeu, tem direito a essa parte do dinheiro. E existe uma coisa chamada direito federativo, que esse não tem como dividir, que é basicamente o direito de inscrever um jogador para ele jogar pelo seu time. E este direito está na mão do Santos. Se o Santos tiver 5% do Soteldo, os outros 95% fossem do Tigres, mas o Santos tem o direito federativo, ou seja, o Santos tem um contrato assinado com o Soteldo hoje para ele jogar, é o Santos que define aonde o Soteldo vai jogar e se o Soteldo vai ser transferido ou não. Vamos lá. Imaginem uma casa. Tá? Uma casa. Aí a gente vai lá e fala bem assim, ó, eu e você vamos comprar uma casa, e aí eu pego e compro, falo, ó, a casa custa R$1.000, eu dou R$500, você dá R$500. Beleza, mas a casa vai estar no nome de quem? Falo, não, beleza, a casa está no meu nome. R$500, a casa está só no meu nome. Você é dono de metade dessa casa. O dia que for vender a casa, vamos vender agora por R$2.000. Eu fico com 1.000 e você com R$1.000, né? Porque é metade de cada um. Beleza, mas a casa está no meu nome. Então, eu defino se eu vou aceitar a proposta de 2.000, se eu vou aceitar a proposta de 5.000, a proposta de 10.000. Óbvio, casa tem como você botar em nome de mais de uma pessoa ali, deve ter alguma coisa desse tipo. Mas acho que ficou uma forma mais simples de você entender. Quem define se transfere ou não é o Santos. Então não adiantava pro Fluminense pegar 15 milhões de reais e ir até o Tigres e comprar 50% e falar, comprei 50% do Soteldo. E o Soteldo continua jogando no Santos. A hora que o Santos vendeu, ganha 50%. Faria o menor sentido nessa conta. Então, por isso, a dificuldade toda da negociação. Tem um detalhe, que aí esse me chamou a atenção, que diz na matéria que o Santos tem planos de utilizar a metade do valor, os 15 milhões, para comprar os 50% do Tigres, como eu falei, e que, caso o Fluminense não venda o Soteldo para algum outro clube até o final do ano que vem, o Fluminense terá a obrigação, tá aí na tela, de comprar os outros 50% que eram do Tigres e agora são do Santos.
E aí o valor dessa parte do negócio, inclusive, já está estipulado em contrato, mas a Trivela não conseguiu descobrir. Ou seja, a transferência hoje do Soteldo, por que eu falei que ela não é maior do que a do Canóbio? Porque o Canóbio custou 37 milhões de reais na cotação da época. Né? O Canóbio custou isso, 37 milhões de reais por 80%, o que fez o valor do Canóbio ser 46 milhões, estou tirando o Isaac da conta, tá? 46 milhões que a gente, na teoria, o que o Canóbio valia era 46 milhões e a gente pegou pagando 37 por 80%. O Soteldo, se a gente for para esses valores nominais, o Soteldo tá valendo 60 milhões de reais e o Fluminense tá pagando 30 por 50%. É isso. E o próprio Mário Bittencourt pode tentar vir a público e falar, não, veja bem, não é assim, mas ele falou isso 200 vezes nas coletivas. Tá? Então, só que o Fluminense vai acabar adquirindo esses outros 50%, se Deus quiser vai comprar os outros 50% do Soteldo. Ou então vai vender antes. Porque eu tô falando se Deus quiser, porque significaria que ele deu certo aqui. Só que se o Fluminense não vender o Soteldo na janela do final do ano, ou na janela do meio do ano que vem, o Fluminense precisará comprar os outros 50%, porque o Santos não tem interesse em ficar com 50% do Soteldo. O Santos tem interesse em ganhar dinheiro com o Soteldo. Então, a gente não sabe qual é o valor real 100% da compra do Soteldo. O que a gente sabe é o Fluminense está pagando 30 milhões de reais para ter metade do Soteldo e o direito de tê-lo como jogador, e vai pagar mais uma quantia se não vender ele no próximo ano. Esse é o cenário do Soteldo. Eu acho que eu consegui explicar bastante aqui, explicar bem detalhadamente toda a situação, tá? Mas surgindo dúvidas, tem live no Jornada KTO 1902 hoje às 7 da noite e eu terei prazer de explicar outra vez isso, ou então até mesmo de descobrir que existem novas dúvidas, mas a situação do Soteldo é basicamente essa. E só pra avisar mais uma vez, tá? Tá rolando uma rifa pra gente ir pro Mundial. A rifa acontece até essa terça-feira. R$10 cada número, jornadaноmundial@gmail.com. A rifa tá no nome do Vitor Lessa. São 10 prêmios, os 10 prêmios que estão aí na tela. Tem camisas autografadas, tem copo, tem jarra, tem moletom, tem boné, tem tudo do Fluminense. A gente tá sorteando isso porque os custos da viagem pro Mundial ficaram bem altos. A gente vai fazer a cobertura até onde o Fluminense... Na verdade, a gente vai ficar lá até as quartas de final, que é quando a gente comprou o voo de volta. Se o Fluminense bater na semi, meu amigo, aí a gente vai ter que trocar voo, fazer sei lá o que, fazer outra rifa, ver o que a gente vai fazer. Mas, obviamente, a gente vai fazer a cobertura até o momento que o Fluminense estiver lá no Mundial de Clubes. Então, beleza? Dá essa moral aí pra gente, é só mandar o Pix, tem um link aqui na descrição que tem a lista ali atualizada. Eu atualizei até hoje por volta de 2 da tarde, então se você mandou até 2 da tarde, dá uma conferida se seu nome tá lá, se não tiver pode mandar e-mail pra esse e-mail mesmo aí do Pix, jornadanomundial@gmail.com, fala, pô, não vi meu número lá, e a gente responde ali com o seu número, beleza? Amanhã é a rifa, tá no dia 10, então dá essa moral aí pra gente fazer a super cobertura lá nos States. Pra fechar aqui, 2 saídas do Fluminense, tá? 2 jogadores estão sendo emprestados, as notícias vêm lá do Pará. Uma vem do jornalista Júnior Cunha, tá? Que é um jornalista lá de Belém, que o zagueiro Kaique Almeida tá sendo emprestado pelo Fluminense ao Remo para disputar a Série B do Brasileirão. Kaique Almeida é aquele mesmo que foi pro Watford, voltou, foi pai agora e tá... Enfim, tava na espera ali de repente uma chance, ainda não rolou essa chance. Eu confesso que, principalmente relacionado a garotos assim, se a chance não rolou, no geral, porque eu penso que o desempenho ainda não foi tão agradável, ele tá no último ano de sub-20 dele, e eu acho que é o correto. O último ano de sub-20, melhor do que jogar o Brasileirão sub-20, é estar emprestado, jogando numa divisão um pouquinho mais inferior, e pegando ritmo de jogo profissional. Ficar jogando contra outros moleques sub-20, não sei se é o ideal para um jogador que tem uma categoria um pouco acima, como é inclusive o caso do Kaique Almeida, tanto que já foi referendado para venda lá fora. O outro que tá saindo, essa é uma situação mais complexa, né? Que é o Ronaldo Santos. O Ronaldo Santos é o jornalista lá da CBN de Belém que deu a informação. Eu tô falando do volante Freitas. Não é Freites o zagueiro, tá? É o volante Freitas, que foi contratado há um tempo atrás pelo Fluminense, já tem 22 anos, o Francisco José Freitas. E, bem, sem jogar nenhum jogo. Na verdade, ele jogou um jogo pelo profissional do Fluminense, que foi aquele Fluminense The Strongest, né? Aliás, foi aquele? Deixa eu ver aqui exatamente o jogo que ele jogou. Tem a listinha aqui agora.
Não, ele jogou o Fluminense Madureira naquele início de ano de 2023. Jogou com 6 minutos pelo profissional, 22 anos, enfim, vai ser emprestado também ao Remo, tá? Aliás, nesse caso não necessariamente é empréstimo, tá? A gente ainda não sabe os detalhes da chegada do jogador lá no Remo, mas ele tá negociando e o Clube Paraense e o staff do jogador estão acertando detalhes contratuais, é o que informou o Ronaldo Santos lá da CBN. O que chama atenção, tá? É que o Remo acabou de ter o seu novo diretor de futebol contratado, que se chama Marcos Braz, ex-Flamengo. Curiosidade aí, tá? Ele chegou por lá, já deu entrevista, etc. É o novo executivo ex-Flamengo, né? Ele era VP de futebol do Flamengo, agora tá por lá, então veio buscar aqui no Rio de Janeiro oportunidade pro Remo tentar subir pra Série A. Beleza? Essas são as notícias, então. Eu conto com o seu like, sua inscrição e o Pix tá aqui embaixo pra você dar aquela moral no nosso sorteio pro Mundial. Tamo junto, até a próxima. Valeu!